Bom, pessoal, hoje falaremos sobre crime de lesão corporal, que é um dos crimes praticados contra a pessoa que está lá previsto no artigo 129 do Código Penal. Então, esmiuçaremos aí todos os parágrafos e incisos do artigo 129. Bom, vamos lá. Começamos aqui com uma subdivisão do crime de lesão corporal do artigo 129. Eu subdividi aqui em lesão corporal dolosa, que pode ser leve, grave ou gravíssima. A lesão corporal pré-ter-dolosa, que está lá no artigo 129, parágrafo 3º, que o sujeito teve a intenção de causar a lesão, mas a vítima acabou morrendo, a morte da vítima não era a sua intenção, então a gente tem aí a lesão corporal seguida de morte, que é pré-ter-dolosa, e a lesão culposa. Bom, primeira coisa aqui, pessoal, que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos é o seguinte: olha, cuidado, tá? Porque a gente vai ver depois, nos casos de lesão corporal grave, nos casos de lesão corporal gravíssima. Então, olha, o sujeito ele perdeu a visão, olha, então isso é lesão corporal gravíssima. Ele perdeu parte da audição, então, olha, isso é lesão corporal grave. Olha, ele perdeu a mobilidade em parte do braço, então isso é lesão grave. Olha, ele perdeu totalmente a mobilidade da perna, então isso é lesão corporal gravíssima. Então vejam, e aí, numa prova, num concurso, acaba caindo um exemplo assim, dizendo o sujeito agindo imprudentemente acabou provocando um acidente e levou a vítima à perda total dos movimentos no braço direito. Que tipo de lesão é essa? E o pessoal fica preocupado com essa perda total de movimentos do braço direito para classificar isso como lesão corporal gravíssima e se esquece que lá no começo do problema está dizendo que foi por imprudência. Ora, se o sujeito agiu por imprudência, nós estamos falando de uma lesão corporal culposa e não de uma lesão dolosa. Então a gente só vai se preocupar em classificar a lesão em leve, grave, gravíssima, se a lesão corporal for dolosa. Se ela for apenas culposa, não há essa necessidade de se classificá-la em leve, grave e gravíssima. Certo? Tá bom, vamos lá. Voltando aqui ao nosso esquema. Então começamos então pela lesão corporal dolosa, ela praticada intencionalmente, com o chamado animus laedendi, né, com a intenção de lesionar ou então assumindo o risco. Bom, e começamos então pela lesão, primeira modalidade de lesão corporal dolosa é a lesão leve, que está no caput do artigo 129. O que diz o caput do artigo 129, pessoal? Olha, ofender a integridade corporal ou mesmo a saúde de outra pessoa, de outrem. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Uma pena pequena, porque a lesão também aqui ela não é grave, é uma lesão leve. Então, pessoal, o que seria ofender a integridade física? O que seria ofender a integridade corporal de alguém? Então, por exemplo, quando eu causo uma lesão superficial, uma escoriação, quando eu causo algum tipo de lesão, por exemplo, na pele da pessoa, na epiderme, mas normalmente se fala em uma lesão corporal leve, você ofendeu a integridade corporal da pessoa. Agora, por exemplo, se você, por conta de uma pancada, por exemplo, acaba causando internamente algum mal ao estado de saúde da pessoa, algum comprometimento do fígado, por exemplo, né? Então aí você tem uma lesão à saúde. Tanto num caso quanto no outro, você tem lesão corporal e uma lesão corporal leve, se ela não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do parágrafo 1º ou do parágrafo 2º do artigo 129. Então, na verdade, gente, essa classificação da lesão dolosa em leve, grave ou gravíssima, nesse caso da leve, a gente acaba indo por exclusão. Olha, se não entra lá no parágrafo 1º, que trata da grave, e nem no parágrafo 2º, que trata da gravíssima, olha, então significa que a lesão corporal é leve. Então, por exclusão, ela é leve. Então, o caput aqui do artigo 129 ele é residual, né? Fica aqui com o resto do que sobrar. Bom, eu acrescentei aqui, antes de entrar lá no parágrafo 2º, que trata da lesão grave, eu puxei lá no final do artigo 129 o parágrafo 9º, porque o parágrafo 9º ele altera essa pena da lesão leve para uma pena
de 3 meses a 3 anos. Então, de 3 meses a 1 ano, ele passa a uma pena de 3 meses a 3 anos. Dessa lesão leve. Quando? Quando essa lesão ela é praticada com violência doméstica. Então, ó, se a lesão for praticada contra ascendente, contra descendente, contra irmão, cônjuge, companheiro, ou quem convivia ou tenha convivido, ou ainda prevalecentes das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena aqui ela é maior, é uma pena de 3 meses a 3 anos. Por que 3 anos, pessoal? Por que o legislador fixou uma pena de 3 anos? Ele queria uma pena acima de 2 anos, porque se a pena máxima é acima de 2 anos, a infração deixa de ser de menor potencial ofensivo, né? Deixa de caber a transação penal, deixa de caber uma série de institutos aí previstos na Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, que trata das infrações de menor potencial ofensivo. Então o legislador aqui disse, olha, se a lesão leve for praticada com violência doméstica, essa pena passa a ser de 3 meses a 3 anos, justamente para que não caibam aqueles benefícios da Lei 9.099. Então, ó, voltando, quando a lesão é normal, lesão corporal leve, 3 meses a 1 ano. Quando essa lesão corporal leve vem acompanhada de violência doméstica, contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro e tal, aí nós temos uma pena maior. E eu acrescentei também aqui o parágrafo 11, que diz, olha, e se a vítima for deficiente, então se na lesão leve, né, e tem a pena aumentada para de 3 meses a 3 anos, se for com violência doméstica, e se for com violência doméstica e a vítima ainda for portadora de deficiência, então nós temos uma lesão leve aí com um aumento de pena de 1/3 em razão da deficiência, da vítima, ok? Bom, continuando, nós temos agora as formas de lesão corporal dolosa, as formas qualificadas. Então aqui entra a lesão corporal grave e a lesão corporal gravíssima. Então, pessoal, começamos aqui pela lesão corporal grave, prevista no parágrafo 1º, e que tem uma pena maior, uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então a lesão leve, que normalmente tem uma pena de 3 meses a 1 ano, que é uma infração de menor potencial ofensivo, aqui ela dá lugar a uma pena já de reclusão de 1 a 5 anos. Então a lesão corporal grave deixa, por exemplo, de ser uma infração de menor potencial ofensivo. A única coisa que ainda se aplica aqui da Lei 9.099 é a possibilidade de suspensão condicional do processo, porque a pena mínima aqui é de 1 ano. Mas vamos lá, quais são as hipóteses de lesão corporal grave? Então o inciso 1 começa dizendo, olha, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então vejam, pessoal, se a vítima ficou aqui incapacitada para aquelas suas ocupações que eram habituais, não só trabalho, as suas ocupações habituais, por um período superior a 30 dias, então a lesão ela deixa de ser leve e passa a ser grave. O que eu preciso ter aqui? Eu preciso ter um exame complementar, né, um exame feito sobre a vítima, né, complementar após o 30º dia, para poder afirmar se ela está ou não, se ela ficou ou não, permaneceu ou não incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias. Tá certo? Bom, e ocupações habituais. Então, o que ela fazia habitualmente? Ela jogava bola. Durante mais de 30 dias ela não pôde mais jogar futebol. Então ela ficou incapacitada, a lesão é grave. Ela não escalou o Everest durante esses 30 dias. Ué, mas ela fazia isso habitualmente? Não, ela nunca escalou nem um morrinho. Bom, então, né, aí é complicado. Você tem que ser a incapacidade para aquelas ocupações que eram habituais da pessoa por um período superior a 30 dias. Certo? Bom, que mais? Se resulta perigo de vida, então em virtude da lesão corporal a vítima esteve em perigo de vida. Então a vítima, por exemplo, foi submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência e passou perto, por exemplo, realmente da morte. Então nesse caso a lesão deixa de ser leve e também passa a ser lesão grave. Que mais? Se a lesão resulta em debilidade, permanente de um membro, de um sentido ou de uma função. Pessoal, o que seria uma debilidade permanente? Então,
Debilidade seria uma perda parcial da capacidade que aquele membro, que aquele sentido, que aquela função tem. Então, por exemplo, o sujeito perdeu a parte do movimento do braço. Então, isso é uma debilidade. A lesão é grave. Ah, não, perdeu totalmente a mobilidade do braço. Então, isso já é uma lesão, a gente vai ver que é gravíssima. Né? Ah, ele teve uma perda parcial da sua capacidade de visão. Então, isso é uma debilidade. A função visual, ele perdeu uma parte, teve ela diminuída. Então, é grave. Ah, não, ele ficou cego. Aí a lesão é gravíssima. Ah, perdeu uma parte da sua capacidade auditiva. Lesão grave. Ah, ficou surdo. Lesão gravíssima. Ok? Bom, que mais? Inciso 4. Se resulta a aceleração do parto. Então, se em virtude da lesão corporal, a mulher acabou tendo a criança antes da hora. E vocês sabem que a criança prematura acaba tendo uma série de sequelas. Então, a criança não morreu, teve apenas uma aceleração de parto, mas isso já é considerado como lesão grave. Então, essas são as hipóteses do parágrafo 1º, são as hipóteses de lesão corporal de natureza grave. Pena de 1 a 5 anos. Já no parágrafo 2º, nós temos as hipóteses de lesão corporal gravíssima. Ok? Aqui, pessoal, olha, a pena já passa a ser de 2 a 8 anos. Então, uma pena que começa a ficar mais próxima, né, de, por exemplo, uma tentativa de homicídio. Então, pena de reclusão de 2 a 8 anos também não é aqui uma infração de menor potencial ofensivo. E nesse caso também não cabe nem sequer suspensão condicional da pena, porque a pena mínima aqui é superior a 1 ano. Mas, enfim, quais são aqueles casos em que a lesão corporal é gravíssima? Então, primeiro, se resulta incapacidade, e aqui não é uma incapacidade transitória por mais de 30 dias, aqui é uma incapacidade permanente. E não é para as suas ocupações habituais, aqui é uma incapacidade permanente para o trabalho. Tá? Então, pessoal, se a vítima, por conta da lesão, ela ficou permanentemente incapacitada para o seu trabalho, aquele trabalho para o qual ela estudou, para o qual ela se habilitou, se capacitou, etc. e tal, então aí nós temos uma lesão corporal gravíssima. A doutrina costuma dizer o seguinte, olha, não é para qualquer trabalho, porque o sujeito ele ficou paraplégico, mas ele pode ficar lá numa esquina, né, vendendo alguma coisa. Bom, qual que era a profissão dele? Ele era corredor profissional, ele era atleta profissional, fazer corrida, maratona. Bom, peraí. Ele ficou incapacitado para aquela sua profissão, ficou. Então a lesão corporal ela é gravíssima. Bom, o que mais? Se resulta numa enfermidade incurável. Então, por conta da lesão corporal, a gente viu que a lesão ela não é apenas ao corpo, ela também é a saúde da pessoa. Então vamos supor que a vítima foi contaminada com uma doença grave, houve a contaminação e é uma doença incurável, que vai comprometer para o resto da vida o seu estado de saúde. Então, isso já não é uma lesão grave, isso já é uma lesão gravíssima. Se discute com relação ao HIV. Então, por exemplo, houve uma contaminação intencional com o vírus do HIV. Nesse caso, nós estamos falando de uma lesão gravíssima. Parte da doutrina diz que nesse caso seria uma tentativa de homicídio, porque a AIDS ainda é uma doença fatal, muito embora hoje já exista um tratamento que permita aí uma sobrevida maior. Mas já existem doutrinadores que falam, não, olha, a AIDS já não é mais o que ela era antigamente, hoje já existe não uma cura, mas um tratamento que permite uma sobrevida, essas pessoas podem sobreviver por muito tempo. Então, já não é mais uma sentença de morte. Então, hoje seria uma lesão corporal gravíssima. Há esse tipo de divergência. Bom, o que mais? Se a lesão resulta na perda ou inutilização do membro do sentido ou da função. Então, aqui como nós vimos, e como eu já havia dito anteriormente, se a perda é parcial, a lesão é grave. Se é total, entra aqui, é gravíssima. A perda da função, ficou surdo, não houve mais nada. Lesão gravíssima. Tá certo? Bom, o que mais? Para a gente não perder muito tempo com isso. Se resulta aborto, aliás, antes do aborto, se resulta uma deformidade permanente. Então, em virtude da lesão, a vítima ficou permanentemente deformada. Tem um tipo de lesão que a medicina legal chama de vitriolismo. É o sujeito que joga ácido no rosto de uma outra pessoa. E essa pessoa fica para o resto da vida deformada. Então essa é uma lesão gravíssima. Isso se não for considerado tentativa de homicídio, dependendo do ácido que ele jogar na pessoa. Né? Se jogar um balde de ácido sulfúrico em alguém, por exemplo, eu consideraria isso uma tentativa de suicídio. Suicídio não, uma tentativa de homicídio, perdão.
Mas assim, algo só para deixar realmente a pessoa deformada seria uma lesão corporal gravíssima. E por último nós temos se da lesão corporal resultou aborto. Aqui é importante salientar, gente, que o aborto ele não foi intencional, porque se a intenção do agente é praticar dois crimes, causar a lesão corporal na mãe e também causar o aborto do feto, você tem dois crimes. Você tem o crime de lesão corporal e você contra a mãe, e você tem, mas aí não essa lesão corporal gravíssima pelo aborto, que você estaria punindo duas vezes, você tem uma lesão corporal leve, grave, enfim, contra a mãe, e aí você tem um crime de aborto contra o feto. Aí são os dois crimes, né? Em concurso formal, se a intenção foi distinta em relação a cada um desses resultados, as penas vão ser somadas, mas não se aplica aqui, então, o parágrafo 2º. Esse inciso do parágrafo 2º, ele é um inciso pré-ter-doloso. A intenção final aqui, esse resultado do aborto, ele não foi intencional. Bom, continuando. Aqui temos o parágrafo 3º, que trata aí de um outro nível de lesão. Percebam que a gente começa na leve e vai subindo, né? Leve, subiu um degrau, grave, subiu outro degrau gravíssima, subiu outro degrau agora, lesão corporal seguida de morte, e se nós subirmos mais um degrau, a gente sai do crime de lesão corporal e vai para o homicídio. Então, vejam, nós estamos quase chegando no homicídio. Lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte, então da lesão corporal resultou morte, e as circunstâncias, elas evidenciam, ou seja, elas deixam claro que o agente não quis o resultado, ele não teve a intenção de matar e nem assumiu o risco de produzi-lo. De repente o sujeito ali acabou reagindo a uma provocação, alguma coisa do tipo, acabou acertando uma cotovelada, por exemplo, na vítima, a vítima desfaleceu, e aí depois o juiz acaba entendendo que isso é uma lesão corporal, vamos supor que a vítima tenha morrido, que isso é uma lesão corporal seguida de morte, porque o agente, na hora, ele não pegou, ele não teve a intenção, a intenção dele não era de matar, até porque se ele quisesse matar, ele teria voado no pescoço, teria estrangulado, teria dado uma facada, uma reação, assim, um murro, uma cotovelada, não seria propriamente a conduta daquele que quer matar. Mas acabou provocando a morte. Então, nesse caso, você teria uma lesão corporal seguida de morte, que é quase o homicídio, está faltando só um degrau para chegar no homicídio. E tem uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. A pena do homicídio simples é de 6 a 20 anos, a do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos, então fica bastante claro aqui que realmente é um degrau abaixo do homicídio, tem uma pena aqui de reclusão de 4 a 12 anos. Então aqui houve a intenção com relação à lesão, mas não houve a intenção com relação à morte. Essa é a lesão corporal seguida de morte. E aí, pessoal, vem uma pergunta bastante oportuna para ser feita nesse momento. Lesão corporal, existe aqui crime hediondo na lesão corporal? A lesão corporal gravíssima, por exemplo, é considerada crime hediondo? A lesão corporal seguida de morte, ela é considerada crime hediondo? Então vejam, normalmente não. Normalmente a lesão corporal ela não é um crime hediondo, é um crime comum. É um crime comum. Mas se essa lesão corporal gravíssima, essa lesão corporal seguida de morte, for contra agente ou autoridade das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança, ou contra seus parentes consanguíneos até o 3º grau, tudo isso é em virtude da função militar, da função de polícia, tal, aí você tem agora um novo crime hediondo. A partir de julho do ano de 2015, isso passou a ser crime hediondo. Tá ok? Então, a lesão gravíssima, ela normalmente não é hediondo, mas se for numa situação dessa, é. A lesão corporal seguida de morte, ela normalmente não é um crime hediondo, mas numa situação dessa, é. Ok? Então, excepcionalmente, eu posso ter uma lesão gravíssima ou uma lesão corporal seguida de morte hedionda. Bom, o que mais? Vamos lá. Aumento de pena se essa lesão for com violência doméstica. Então, nos casos de lesão corporal grave, de lesão corporal gravíssima e de lesão corporal seguida de morte, se as circunstâncias forem as do parágrafo 9º, ou seja, se o crime é praticado contra ascendente, descendente, criança, idoso, com violência doméstica, a pena vai se aumentar em 1/3, certo?
É importante lembrar, pessoal, que o parágrafo 9º, o parágrafo 10º, o parágrafo 11 do artigo 129 do Código Penal, eles foram acrescentados pela Lei Maria da Penha, pensando justamente nessas situações, tá certo? E mais? Como eu já disse aqui, olha, lesão corporal, quais são as hediondas? Então agora nós temos a gravíssima e a seguida de morte, se praticada contra a autoridade, agente das Forças Armadas, polícias, integrantes do sistema prisional. Então, o que eu acabei de falar agora, né? Os seus parentes consanguíneos até o 3º grau, se o crime for praticado em razão da condição dessas pessoas de autoridade, de agente policial. Certo? E mais? Aqui no artigo 129, parágrafo 4º, nós temos a lesão corporal, que seria também uma lesão corporal privilegiada, né? Entre aspas, privilegiada, porque o que eu tenho aqui é uma redução de pena. Então vejam, no crime de lesão corporal, a pena vai ser reduzida de 1/6 a 1/3, se o crime for praticado por relevante valor moral, se o crime for praticado por relevante valor social, se for sob o domínio da violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Mansur, mas são as mesmas circunstâncias do homicídio privilegiado? São. Mas por quê? Porque a lesão corporal ela não deixa de ser um parente próximo do homicídio. Lembra dos degraus? Falta só um degrau para eu chegar no homicídio. Estou quase lá. A lesão corporal também é um crime contra a pessoa, só que enquanto o homicídio é um crime contra a vida, a lesão corporal é um crime contra a integridade física da pessoa. Muito próximo, muito parecido. Então é normal que a estrutura do crime de lesão corporal seja parecida com a estrutura do crime de homicídio. Bom, o que mais? O artigo 129, parágrafo 5º, fala de uma substituição da pena. E ele diz o seguinte, olha, na lesão leve, a pena de detenção ela pode ser substituída por multa, e o código fala aí de uma multa de 1.000, não sei quantos mil réis. Na verdade, essa parte dos réis aí, essa parte está revogada, mas até a multa. Então o juiz pode substituir a pena de detenção por uma multa, desde que a lesão seja leve e praticada numa daquelas circunstâncias de lesão privilegiada, então por relevante valor moral, relevante valor social, ou sob o domínio da violenta emoção, ou então que haja lesões recíprocas. O que seriam lesões recíprocas, pessoal? Então imagine o seguinte, né? O réu está sendo acusado de ter praticado uma lesão corporal contra alguém, mas ele também foi lesionado, houve também uma reação por parte da vítima, ou a vítima, para se defender, também o agrediu. E ele também sofreu lesões. Então, foi feito o exame de corpo de delito nele, também deu a presença de lesões. Então o juiz pode, tudo lesão leve, né? Tanto de um lado quanto do outro, né, as vítimas acabaram sofrendo essas lesões, então olha, eu posso aqui, como é tudo lesão leve, eu posso simplesmente substituir a pena de prisão por uma pena de multa e matar tudo por aqui. Isso aqui dificilmente é aplicado, gente, porque a lesão leve é a infração do menor potencial ofensivo. Normalmente vai para o juizado, aí tem lá uma audiência preliminar, o juiz tenta um acordo entre as partes. A lesão leve, ela a ação penal da lesão leve, normalmente ela é condicionada à representação da vítima, tirando os casos da Maria da Penha, ela é condicionada à representação da vítima. Então, se normalmente há um acordo entre as partes e aí acaba se extinguindo o direito de punir do Estado, ou se não der um acordo entre elas, o Ministério Público vem e oferece uma transação, olha, paga lá 2, 3 cestas básicas lá para uma instituição de caridade, e aí se resolve tudo por ali. Então é muito difícil chegar nesse ponto final de uma lesão leve, onde o juiz vai acabar optando aí por substituir a pena de prisão por uma pena de multa. Bom, o que mais? Vamos lá, aumentos de pena na lesão corporal dolosa. Quais são esses aumentos? Então aqui também parece com homicídio, olha, a pena aumenta em 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 anos ou contra maior de 60 anos. E a pena também aumenta em 1/3 se o crime é praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestar serviços de segurança ou por grupo de extermínio. São causas de aumento de pena idênticas ao do homicídio. Tanto que o parágrafo 7º aqui do artigo 129, ele diz, aplica-se à lesão corporal dolosa o disposto no parágrafo 4º e no parágrafo 6º do artigo 121. Tá? Então esse aumento de 1/3 aqui, quando a vítima é menor de 14 anos ou maior de 60 anos, está previsto no parágrafo 4º, parte final do artigo 121, que trata do homicídio, e esse outro aumento de 1/3 quando a lesão é praticada por milícia privada ou por grupo de extermínio seria o equivalente do parágrafo 6º do artigo, também do artigo 121. Então aqui o legislador usou
como referência o artigo 121. Bom, que mais? Nós também temos aqui, né, quando a lesão corporal dolosa ela é praticada contra agente, contra a autoridade das Forças Armadas, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, dos seus parentes até o terceiro grau, né, o seu cônjuge, companheiro, em razão da função exercida, então a pena aqui também vai ser aumentada de 1 a 2 terços. Então também é uma causa de aumento de pena que foi introduzida em julho de 2015 pela Lei 13.142, né, uma lei relativamente recente. E aí, gente, o mesmo raciocínio do homicídio. Se eu for aumentar a pena de 1 a 2 terços, eu tenho que deixar de fora as outras causas de aumento previstas no artigo 129. Quando eu tenho causas de aumento de pena previstas na parte especial, que trata dos crimes, eu tenho que escolher apenas a que aumenta mais. Ok? Bom, continuando. Lesão corporal culposa, artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal. Também aqui nós temos uma lesão não intencional, praticada por imprudência, quando o sujeito faz, né, quando ele age, quando ele pratica uma ação de forma descuidada. A negligência, que é quando ele não faz, quando ele não observa as regras de cuidado, quando ele deixa de fazer o que deveria fazer um homem cuidadoso. E a imperícia, que ocorre quando o sujeito não tem o conhecimento técnico necessário para praticar uma determinada conduta e acaba praticando. Então ele deveria ser perito e não é. Bom, aqui também temos uma comparação da lesão corporal culposa do Código Penal com a lesão corporal culposa do Código de Trânsito. Aqui a lesão corporal do Código Penal tem uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano, 2 meses a 1 ano, e a lesão corporal culposa do Código de Trânsito, que é aquela praticada na direção de um veículo automotor, que está no artigo 303 do Código de Trânsito, essa tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, uma pena bem maior, além da suspensão ou da proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo. Então, aqui, além da pena de prisão, também a pessoa fica aí proibida ou suspensa do seu direito de dirigir. Certo? Então lembre-se, quando a lesão é causada, lesão culposa é causada na direção de veículo automotor, esquece o Código Penal e vai para o Código de Trânsito. Nos demais casos, aplica-se o Código Penal. E, pessoal, mais uma vez, lembrando aqui o que eu falei no começo da aula. Se a lesão for culposa, esquece daquela história de leve, grave, gravíssima. Leve, grave, gravíssima é só para lesão dolosa. Então, se o problema disser que a lesão foi causada por conta de uma conduta imprudente, negligente, com imperícia, isso é lesão culposa. Não é grave, não é gravíssima, não é leve. Bom, que mais? Aumentos de pena para lesão culposa. Aqui nós temos os mesmos aumentos do parágrafo 4º do artigo 121 para o homicídio culposo. Quando a lesão é praticada com a inobservância de regra técnica de arte ou de ofício, ou seja, o sujeito ele tinha o conhecimento técnico, mas ele não usou, é diferente da imperícia. Na imperícia o sujeito ele deveria ser perito, mas ele não é, ele não tem o conhecimento. Aqui ele tem, mas ele é negligente, ele não usa, então a pena vai ser aumentada em 1 terço. Quando ele deixa de prestar imediato socorro à vítima, lembrando que foi ele que causou a situação, então ele não vai responder por omissão de socorro, ele vai responder pela lesão corporal culposa com a pena aumentada. Como eu já disse no homicídio, numa outra aula, a omissão de socorro não é crime para quem praticou a conduta principal, a omissão de socorro é para outras pessoas que deixam de socorrer a vítima. E da mesma forma, se ele não procura diminuir as consequências do seu ato ou se ele foge para evitar o flagrante. Então, nesses casos, lesão corporal culposa, a pena vai ser aumentada em 1 terço. E mais? Também temos aqui o perdão judicial. Gente, mais uma vez, olha aqui, o artigo 129, ele nada mais é do que, né, uma continuação do artigo 121. A gente sai do crime contra a vida e desce um degrau para o crime contra a integridade corporal, a integridade física, mas os raciocínios são muito parecidos. Então, da mesma forma que lá no homicídio culposo, né, se as consequências do crime
tornar indispensáveis a aplicação da pena, o juiz pode deixar de aplicar. Aqui também, se as consequências da lesão corporal culposa forem tão graves que tornem indispensável a aplicação de pena, o juiz aqui também pode deixar de aplicá-la. Então vamos imaginar, no exemplo lá do pai que esquece o filho trancado dentro do carro no estacionamento do mercado embaixo do sol. Se a criança morre, lesão corporal, aliás, se a criança morre, homicídio culposo, eu posso aplicar o perdão judicial por conta do sofrimento do pai. Se a criança não morre, mas acaba tendo sequelas, eu também posso aplicar o perdão judicial com relação à lesão corporal culposa. O raciocínio aqui, tanto de um crime quanto do outro, o raciocínio é o mesmo. Bom, chegando nos finalmente, pessoal, a questão da ação penal no crime de lesão corporal. Como que funciona a questão da ação penal? Então vejam, nós temos 3 tipos de ação. A pública incondicionada, a pública condicionada, aí num dos casos é condicionada à representação da vítima, e a ação penal privada. Na lesão corporal, a ação penal, normalmente era incondicionada, era pública e incondicionada. Então o promotor podia oferecer denúncia independente de qualquer manifestação da vítima. Mas a partir da edição da Lei 9.099, lá em 1995, a lesão leve e a culposa passaram a depender da representação do ofendido. Então, olha, a leve e a culposa, no Código Penal, hoje elas são públicas condicionadas à representação do ofendido, por força do que dispõe o artigo 88 da Lei 9.099. Só que a Lei Maria da Penha diz que quando a violência doméstica não aplica a Lei 9.099. Então, com relação à lesão leve e culposa praticada com violência doméstica, eu não posso aplicar a Lei 9.099, então fica como era antes. A ação fica sendo pública e incondicionada, não depende da representação da vítima. Nos demais casos, gente, lesão grave, gravíssima, lesão corporal seguida de morte, aí a ação ela é pública incondicionada, como já era antes da própria Lei 9.099. Encerrando, lesões corporais praticadas na direção de veículo automotor, lá do Código de Trânsito, artigo 303, em regra a ação depende da representação do ofendido, em regra ela é pública condicionada, então o promotor só pode oferecer denúncia se o ofendido quiser, mas ela será incondicionada se o condutor do veículo praticou a lesão influenciado por álcool ou outra substância que causa dependência química, se ele fez isso participando de competição não autorizada, que é o chamado racha, ou se ele estava transitando a uma velocidade superior a 50 km por hora da permitida para o local. Então, por exemplo, a permitida era 100 por hora e estava 150, a mais de 150. E aí a ação penal deixa de ser condicionada e passa a ser incondicionada. Tá certo? Pessoal, é isso que temos a falar assim rapidamente sobre o crime de lesões corporais. Espero ter ajudado e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado.